Esdras capítulo 9. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outras terras, e até os oficiais e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até a oblação da tarde. À hora da oblação da tarde levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje temos estado em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, à rapina e à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um restante que escape, e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos, e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão, pois somos escravos, contudo nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações, e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estais entrando para possuir, é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este remanescente vil tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos, e a aparentar-nos com os povos que cometem estas abominações? Não estarias tu indignado contra nós até de todo nos consumires, de modo que não ficasse restante, nem quem escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, e, por causa disto, ninguém há que possa subsistir na tua presença. Esdras 9. A luta contra o pecado e o chamado ao arrependimento, lições de santidade para os dias de hoje. No capítulo 9 de Esdras, encontramos um dos momentos mais intensos do retorno dos israelitas do exílio na Babilônia. Ao retornar para Jerusalém e iniciar a restauração do templo e da cidade, Esdras, líder espiritual e escriba, se depara com uma grande crise moral entre o povo. Muitos israelitas, inclusive sacerdotes e líderes, estavam se misturando com povos estrangeiros, violando as ordens de Deus. Esdras, tomado por um profundo senso de arrependimento, ora a Deus em confissão e lamenta o distanciamento do povo em relação às leis divinas. Vamos explorar 3 pontos principais desse capítulo e como eles podem ser aplicados em nossas vidas. 1. O perigo das alianças impróprias. No versículo 2, Esdras percebe que o povo, incluindo os líderes, havia se misturado com as nações pagãs, formando alianças que iam contra a vontade de Deus. Essas uniões comprometiam a pureza da fé e a fidelidade ao Senhor. Aplicabilidade. Em nossas vidas, isso se traduz nas influências que permitimos entrar em nossos corações. As alianças impróprias podem ser representadas pelos relacionamentos ou hábitos que enfraquecem nossa comunhão com Deus. Somos chamados a ser santos e separados para o Senhor, o que significa manter nosso coração, mente e ações alinhadas com os seus propósitos.
Isso não significa que devemos evitar as pessoas que não compartilham nossa fé, mas que precisamos ser cautelosos para não nos deixar moldar por valores que nos afastam da obediência a Deus. Nosso caráter cristão deve influenciar o mundo ao nosso redor, e não o contrário. Ao buscarmos alianças que promovem nossa fé e crescimento espiritual, evitamos comprometer nossos valores e cultivamos uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Se você está gostando desse estudo e quer continuar crescendo na fé, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e manter esse conteúdo gratuito para todos. 2. O arrependimento coletivo. Nos versículos 5 a 7, Esdras se prostra diante de Deus, intercedendo pelo pecado do povo. Ele não esconde o erro, mas o traz à luz, reconhecendo a gravidade do afastamento de Deus. Aplicabilidade. O exemplo de Esdras nos ensina sobre a importância do arrependimento sincero e coletivo. Muitas vezes, nossa cultura atual minimiza o pecado, mas a verdade é que ele nos separa de Deus. Esdras nos mostra que é preciso coragem para reconhecer nossas falhas, não apenas individualmente, mas como uma comunidade de fé. Ao fazer isso, demonstramos a seriedade com que tratamos nosso relacionamento com Deus. Em nossa vida, o arrependimento é o primeiro passo para a restauração espiritual. Quando nos afastamos dos caminhos de Deus, Ele sempre nos convida de volta por meio do arrependimento genuíno. O arrependimento verdadeiro envolve mais do que remorso, é uma mudança de mente e de direção. Deus espera que reconheçamos nossos erros, mas Ele também está sempre disposto a perdoar e a renovar nossas vidas, desde que venhamos a Ele com sinceridade. 3. O valor da santidade. Ao final do capítulo, vemos que Esdras não apenas ora, mas age para que o povo se arrependa e volte a obedecer aos mandamentos de Deus. Ele entende que a santidade é o caminho para a restauração da nação. Aplicabilidade. A santidade é um valor crucial em nossas vidas espirituais. Deus nos chama para sermos santos, assim como Ele é santo. Isso significa viver de forma a refletir seu caráter em tudo que fazemos. Esdras entendeu que o afastamento de Deus trouxe consequências devastadoras ao povo, e que somente uma vida de santidade poderia restaurar essa aliança quebrada. Em nosso dia a dia, somos constantemente bombardeados com distrações e tentações que podem nos afastar da santidade. No entanto, é através da santidade que experimentamos uma vida plena com Deus. Viver em santidade significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, seja nas decisões, nos relacionamentos ou nos momentos de lazer. Isso exige disciplina, mas traz como recompensa uma profunda intimidade com o Senhor e uma paz que o mundo não pode oferecer. Conclusão. O capítulo 9 de Esdras é um forte lembrete de que a santidade, o arrependimento e a fidelidade a Deus são essenciais para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Esdras nos ensina que mesmo diante de erros graves, sempre há um caminho de volta, mas esse caminho começa com um coração quebrantado e disposto a mudar. O pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento sincero nos reconecta à sua graça e misericórdia. Gostou desse estudo? Então não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e trazer mais vidas para o caminho da santidade. Seu comentário também é muito importante para nós. Que Deus te abençoe.